Salve pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo então do livro do Marcos Napolitano, História Contemporânea 2. A gente está seguindo linha a linha, estudando com calma, e cada trecho que eu leio aqui eu comento um pouco, falo um pouco de outros estudos que eu tenho feito para embasar bem essa questão. Agora a gente está estudando a incorporação do projeto nazista, que foi realmente um projeto, ou seja, ele seguiu passo a passo um planejamento, né, um planejamento que levou ao horror do Holocausto, que levou ao extermínio de mais de 6 milhões de judeus, e esse projeto está sendo descrito aqui pelo Napolitano, como é que ele foi feito, como é que ele foi arquitetado, de modo a corromper a democracia alemã, de modo também a criar uma grande coalizão política e também de criar um grande favorecimento do povo. O Hitler foi eleito, né? O partido nazista foi eleito, depois o Congresso alemão votou. Então, foi dentro da própria democracia que o nazismo se instalou, né? Então, vamos começar a leitura. Em março de 1938, a Áustria, cuja política interna fora dominada por simpatizantes do nazismo, realizou um plebiscito interno e resolveu se incorporar à Alemanha. No mesmo ano, Hitler deu sua cartada mais ousada. A partir de uma demanda da minoria alemã simpática ao nazismo, em uma região da Tchecoslováquia conhecida como Sudetos, Hitler pressionou as potências europeias a aceitar a anexação alemã dessa região, no Acordo de Munique, e a expulsão da população de origem não alemã daquele território. O governo da Tchecoslováquia sequer foi convidado para discutir o acordo, que foi celebrado em Londres, com o primeiro-ministro Neville Chamberlain comemorando o que chamou de conquista de uma paz para o nosso tempo. Então, de novo, né, esse projeto foi muito arquitetado e cada passo que hoje a história consegue perceber que Hitler e o nazismo foi dando, não foi um passo, vamos dizer assim, dado pelas circunstâncias, né, foi um planejamento muito bem arquitetado. E essa anexação da região de Sudetos como uma ameaça a uma guerra, quer dizer, Inglaterra e França viam como uma ameaça qualquer avanço militar da Alemanha. Mesmo assim, se viu, em certo sentido, acovardada justamente pelo trauma da Primeira Guerra, para não causar novamente uma guerra novamente. O ministro inglês, então, quando faz esse acordo de anexar, que permite que a Alemanha anexe a região de Sudetos na Tchecoslováquia, acredita que aquilo foi um grande acordo, né? um acordo para a paz, mas era só um planejamento, era mais um passo do planejamento nazista. A cada passo da ditadura nazista, o já frágil equilíbrio geopolítico europeu criado pelo Tratado de Versalhes era colocado à prova, e o apoio popular a Hitler crescia dentro da Alemanha, em nome do orgulho nacional reconquistado. Fora da Alemanha, Hitler também ganhava prestígio entre simpatizantes do autoritarismo e do fascismo. Mesmo em países de tradição liberal, como os Estados Unidos e a Inglaterra, havia admiradores do ditador entre a elite econômica, intelectual e política. Muitos descendentes de alemães nas Américas, sobretudo da América do Sul, começaram a sentir orgulho de ser parte de uma idealizada Heimat, a comunidade nacional alemã propagandeada pelos nazistas. A gente vê o próprio contexto do extermínio judeu, ele foi corroborado, ele foi justificado por muitas ciências, ou hoje se discute se eram ciências ou pseudociências, dentre elas a eugenia, que é justamente uma ciência que comprovaria a ascensão ou a diferenças entre raças humanas, né? Hoje já foi totalmente totalmente sem sentido esse tipo de ciência, ela não tem lógica e nem racionalidade, mas na época, na década de 30 e 40, 20, 30 e 40, ela estava em ascensão. Então, essa diferenciação entre raças humanas e uma suposta raça superior, a raça ariana, ela foi por muitos países muito bem vista, não só na Alemanha. Inclusive nos Estados Unidos tiveram campanhas
políticas e campanhas públicas para esterilização, por exemplo, de raças inferiores, supostas raças inferiores. E mesmo no Brasil, grupos de cientistas liderados em grande parte por Ricardo Kell, por exemplo, um eugenista que se tornou famoso, também apoiavam esse tipo de ciência, esse tipo de investigação. Para os críticos e dissidentes internos havia a Gestapo, temida polícia política e os campos de concentração. Para as massas havia a propaganda idealizada por Joseph Goebbels, que utilizava uma linguagem moderna no cinema e no rádio e se baseava na máxima de que uma mentira 1000 vezes repetida se torna uma verdade, e que hoje seria conhecida como fake news. Goebbels é dito muitas vezes como o pai da propaganda moderna, né? Embora ele tenha usado esses artifícios de propaganda para propagar mesmo o nazismo ao redor da Alemanha e do mundo inteiro, muitas das estratégias que ele utilizou se utiliza até hoje nas redes sociais, por exemplo, né? Se diz que ele passava com aviões alemães na França, por exemplo, e deixava panfletos de crítica a outros regimes. Combinada com a repressão, a propaganda nazista conseguiu galvanizar apoio popular ao nacionalismo extremo e ao antissemitismo, bem como a liderança pessoal de Hitler. Em 9 de novembro de 1938, os nazistas organizaram um pogrom, liderado pela SS, a milícia de elite do Partido Nazista, que ficaria conhecida como a Noite dos Cristais, com a destruição de sinagogas, depredação de lojas e espancamento e assassinato de judeus. E vejam só, toda essa destruição de sinagogas e os templos judeus foi, em grande parte, não patrocinado, mas permitido pelo Estado. Então, várias entidades público-privadas, entidades, em grande parte, privadas, invadiram as sinagogas, queimaram. O termo Noite de Cristais por questão dos vidros quebrados das sinagogas que caíam no chão, né, e sem contar vidraças de todos os sentidos, queimaram muitas sinagogas, e essas entidades e a juventude hitlerista, por exemplo, invadiram, queimaram, muitas pessoas foram assassinadas, e tudo isso com anuência do Estado. O próprio corpo de bombeiros foi dado instrução de não intervir, né, na queima das sinagogas, a não ser que o fogo se alastrasse pelas regiões ao redor. Em 1939 teve outro programa. O terror do Estado nazista deu um passo além, com a criação do programa Ação T4, que se propunha esterilizar e exterminar pessoas com deficiências físicas e problemas de saúde mental em nome do vigor da raça pura, sob a tutela de médicos e cientistas do Partido Nazista. Verdadeiros assassinos com doutorado, como escreveu o historiador Christian Ingrao. Então, esses hospitais eram verdadeiros laboratórios de extermínio de pessoas com deficiência. Mais de 200 mil pessoas foram assassinadas por justificativa médica, né? Existiam laudos médicos que comprovavam a necessidade de assassinar essas pessoas. O programa contou com a cumplicidade de boa parte da sociedade alemã. Ainda assim, muitas vozes, sobretudo por motivos religiosos, se ergueram contra o T4, o que obrigou os nazistas a serem mais discretos, mas não ineficientes, na sua política de extermínio, que na verdade só terminou com a derrota alemã em 1945. Apesar da retórica expansionista alemã, líderes das potências europeias acreditavam que a anexação dos Sudetos seria a derradeira demanda dos nazistas, e que seria possível apaziguar Hitler e acomodar a situação em nome da paz. A União Soviética, por sua vez, sob a ditadura de Stalin, preocupava-se em consolidar sua ordem política interna e não desejava um conflito direto militar com a Alemanha. Quer dizer, a Alemanha estava quase com carta branca, assim, né? De novo, Inglaterra e França com receio ainda da Primeira Guerra, com receio de uma nova guerra, e a União Soviética preocupada em consolidar o próprio regime interno. Para os mais atentos, entretanto, o advento de uma nova guerra de proporções incalculáveis era uma questão de tempo.
quando Hitler exigiu a anexação de parte da Polônia em nome do espaço vital alemão, precipitou o mais terrível conflito armado da história. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, então, né, entendendo um pouco desse passo a passo que foi a criação do Estado nazista, que levou aos horrores da Segunda Guerra, levou aos horrores do Holocausto. E no próximo episódio, a gente vai entender um pouco o papel da Revolução Russa e o papel da União Soviética nesse contexto global. Valeu, espero que tenham gostado e seguimos. Hoje é o vídeo 7, amanhã seguimos. Valeu!